Som. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Amém? Estão felizes? Feliz Dia dos Pais aos papais da casa. Amém? Você que é pai, tem esse privilégio de Deus, de poder representar a Deus. Você tem um privilégio de poder simular o relacionamento de Deus Pai e Deus Filho. Isso é uma bênção, amém? Então, papai, feliz dia. Pai, feliz dia. Mostro aqui para os irmãos o presentinho que recebi das minhas filhas hoje. Papai te ama, feliz Dia dos Pais. Nós vamos falar hoje sobre a paternidade de Deus, amém? Vamos estar percorrendo aí várias passagens da Bíblia, por isso que eu não escolhi um texto específico, mas eu quero que você preste atenção aí nos próximos minutos. Não quero atrapalhar o almoço de família. Vou até colocar o cronômetro aqui para me acelerar. Não sei quantos de vocês assistiram o documentário Mostra-nos o Pai. Alguém assistiu? Amém? Indicação do Gustavo. E ele traz algumas estatísticas bastante importantes e bastante preocupantes. As famílias que não têm um pai presente, isso causa transtornos, início na criminalidade, violência, diversas consequências ruins para essas famílias que não têm um pai, né? E nessa manhã eu quero dizer para você, talvez você não tenha o seu pai, mas, como a gente vai ver, há uma oportunidade de sermos feitos filhos de um pai que é muito melhor do que o nosso pai terrestre, né? O nosso pai é falho, mas nosso pai celestial é excelente, amém? Então, nós somos criados para ter um relacionamento com Deus, né? O Senhor, Ele é o Criador e Ele em Gênesis capítulo 1, Ele mostra para a gente que no primeiro casal, né, Adão e Eva, se você quiser ir acompanhando aí comigo, Gênesis capítulo 1, versículos 28 a 31. Essa passagem aí me lembra como tá você e sua esposa no dia do casamento e seus pais estão abençoando você. É mais ou menos isso que Deus fez para Adão e Eva, dizendo assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então Deus abençoou esse primeiro casal, né? E mais adiante em Gênesis 3:8 a gente vê que Deus tinha um padrão de relacionamento com esse casal. Deus diariamente ele caminhava, passeava naquele jardim e visitava eles. Havia um relacionamento íntimo de pais e filhos ali, representados por Adão e Eva. Mas ali em Gênesis 3:8 ele passeia e não encontra eles, né? Simbolizando, né, que eles tinham feito alguma coisa de errada, né? Ninguém se esconde se não há nenhum problema, né? Foi isso que aconteceu, eles se esconderam. E a gente sabe da história que o pecado entrou ali, né, estragou, danificou, atrapalhou o relacionamento de Deus com os homens. E mesmo ali, Deus, com a sua característica de pai, já proveu a saída. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15,
Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ali já, bem no comecinho, mostrando essa característica de amor de pai para com seus filhos, para com a raça humana. E a primeira menção explícita da paternidade de Deus, a gente vai ver em relação a Deus e o seu povo escolhido, Israel, lá em Gênesis capítulo 4, versículos 22 a 23. Peço que você acompanhe comigo aí. Foi a primeira menção dessa paternidade de Deus, Gênesis 4, 22 ao 23. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Naquela cultura do povo de Israel, na época do Antigo Oriente Médio, a questão do primogênito era muito importante, era muito relevante. O primogênito, ele herdava praticamente todas as posses do pai, né? E Deus ter falado isso sobre os filhos de Faraó, eu vou te ferir seu primogênito, é bastante relevante, né? Moisés, ele reforça essa ideia um pouquinho mais à frente, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu pai que te adquiriu e te estabeleceu? Né? Aqui Moisés ele fala, né, que Deus havia comprado aquele povo, né, havia adquirido aquele povo. Esse texto ele traz o significado que Israel só existe por causa da atividade criativa e redentora de Deus. Israel pertencia ao Senhor e pertence ao Senhor. Ele quem gerou essa nação. Deuteronômio capítulo 32, versículo 18, diz assim: olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o seu ser. Só um pai pode gerar um filho, né? Isso é uma característica básica que todos nós entendemos, né? O filho não pode vir do nada. É preciso um pai para gerar um filho. E aconteceu isso com o povo. Então a ideia de paternidade de Deus está fortemente vinculada com a redenção no ensino dos profetas. Por exemplo, Isaías, indo mais à frente, capítulo 63, versículo 16, vai falar assim para a gente: mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Também no capítulo 64, versículo 8, vai falar assim para a gente: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das tuas mãos. Então, esse contexto de paternidade está relacionado com a aliança, né, de Deus com o seu povo. A aliança destaca, né, o amor de Deus por Israel. Jeremias capítulo 31, versículos 3 e 9, e também ele vai falar acerca disso. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E versículo 9: virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Deus tinha esse relacionamento de pai para filho com o seu povo, né? Ele realmente amava aquele povo, e Ele mostrou isso através da sua palavra.
Então, por causa desse amor eterno, Deus, Ele disciplina seu povo para que ele volte novamente para o coração dele. Quando o povo se afasta de Deus, faz coisas que não agradam a Ele, o Pai, como a gente vai ver mais para frente, Ele corrige seu filho. No versículo 18, no mesmo capítulo 31, ele diz assim: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque Tu és o Senhor, meu Deus. Em Oséias, também mais adiante um pouquinho, ele utiliza também a mesma linguagem de paternidade, E também em Salmos, temos uma utilização diferente da paternidade, agora relacionando Davi. Eu quero que você acompanhe comigo aí em Salmos, capítulo 89, versículos 26 ao 27. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. E 29, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Outras passagens tornam mais evidente ainda a paternidade de Deus com o Messias, com o Filho de Deus, com Cristo. Salmos capítulo 2, versículos 7 e o 12. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Versículo 12: Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então esse filho, que é Jesus, ele tem um relacionamento com o Pai, sendo declarado herdeiro de tudo. O Pai dará ao filho tudo, e reinará em Sião, que é simbolicamente a moradia do Senhor. Então, resumindo, no Antigo Testamento, algumas passagens que a gente leu, toda essa paternidade de Deus é demonstrada através do relacionamento de Deus com o seu povo eleito. E Ele trata esse povo com carinho, com disciplina, com amor, como um pai que cuida dos seus filhos. A ideia de Deus como pai de indivíduos não é tão evidente assim no Antigo Testamento, exceto em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, quando a gente lê: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nos Salmos, o indivíduo que surge como filho do Pai é aquele que será revelado na nova aliança como Rei eterno, o Messias. Então a gente vai agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o conhecimento sobre a paternidade de Deus, ela sobe de nível. Foi justamente através da declaração de Jesus que Deus era seu Pai, que despertou a ira dos escribas e fariseus. Não sei se você lembra das passagens, Jesus, quando ele falava que ele era filho de Deus, isso irritava os fariseus. E Jesus, nos evangelhos, ele ensinou a paternidade de Deus, mas ele aplicou isso a indivíduos também, não somente à nação, Em Mateus capítulo 5, versículos 16, a gente vai ver isso. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Também no no versículos 45 e o 48, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
Então a paternidade de Deus, ela torna a referência da vida cristã, né? Se a gente se declara cristão, a gente precisa entender muito bem isso. Somos filhos de Deus. O crente, ele deve viver para a glória de Deus, amar seus inimigos, para se mostrarem como filhos de Deus e serem perfeitos, como Pai perfeito. Jesus instrui sobre a necessidade de orar a Deus como um Pai. Em Mateus 6, versículo 9, né, Jesus nos ensina: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso introduz um novo patamar de intimidade entre Deus e nós, né, como Pai, e seu povo, que caracteriza a nova aliança. O Pai Celestial é aquele que ama e cuida dos seus filhos. No versículo 8, né, Jesus falou: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Versículo 26 também, né, Jesus fala: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Capítulo 7, versículo 11, também a gente vê que: ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, além de falar de Deus como Pai ao seu povo, né, Jesus, ele aplicou a paternidade, esse relacionamento entre Deus Pai e nós, para Ele mesmo, para Jesus mesmo, né? Em Lucas capítulo 1, versículo 32, a gente vai poder notar isso. Lucas capítulo 1, versículo 32, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. A paternidade de Deus em relação a Jesus é revelada publicamente em Lucas capítulo 3, versículo 22. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O pai expressa sua alegria e o prazer no filho que ele já via, que já era filho. Não sei se você já parou para meditar sobre isso. Jesus já era filho de Deus desde a eternidade, mesmo antes dele vir à terra. Pensou sobre isso já? Jesus já era filho de Deus mesmo antes de ele vir à terra. Ele é o filho eterno de Deus. Um fato bastante evidente nas passagens, né, que a gente tem estudado aqui de Jesus, é a existência do Pai como uma pessoa distinta do Filho. Esse assunto é um pouco difícil, sobre a Trindade, né? Deus é um só, né? Não existe três deuses, existe um Deus, mas são três pessoas, e as três pessoas estão unidas, formando um Deus. O Pai não é o Filho, e o Filho não é o Pai, e o Espírito não é o Filho, nem o Filho é o Espírito, mas as três pessoas são um Deus a quem nós servimos. Amém? Espero não estar dando um nó na sua cabeça aí. Então, em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando Jesus pergunta para o povo o que estavam falando sobre ele, você lembra da passagem? Pedro fala aquela frase, né, bastante conhecida: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Deus revela a Pedro quem ele era, né? Deus revela, sim, Deus Pai revela a Pedro quem Deus era e quem o Filho era, unicamente algo peculiar da Trindade, né? Ele era o Filho. Em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52, uma passagem também importante para entendermos essa questão de paternidade.
Ora, anualmente iam seus pais de Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Vou adiantar um pouquinho. Logo que seus pais o viram, versículo 48, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus ali naquela ocasião, com 12 anos, ele já tinha esse entendimento que, além de seu pai adotivo ali, né, José, ele tinha um pai celestial, a quem ele estava buscando relacionamento, estava buscando a obedecer. Mas apesar de ter questionado a sua mãe, seu pai, ele era submisso, né, a seus pais terrenos. Aqui no versículo 52 fala, né, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No Evangelho de João, o apóstolo João revela a relação especial existente entre o Pai e o Filho. Em João capítulo 1, versículo 1, o texto bastante importante também, quando nós falamos de Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa relação sempre existiu desde a eternidade passada. Vou fazer uma pausa aqui. Nós somos seres humanos, somos limitados, mas Deus não é limitado com a gente. Deus é de eternidade a eternidade. Amém? Antes de nós existirmos, Deus já existia, e não conseguimos mensurar essa grandeza de Deus. Mas esse relacionamento entre o Filho e o Pai já existia desde a eternidade anterior à vinda de Cristo, desde antes da criação do mundo. Aqui no versículo 1, fala do verbo. Algumas versões falam do logos, que é a palavra grega para verbo. Esse logos, esse verbo se tornou carne na pessoa de Jesus. No versículo 14, a gente vai ver isso. O verbo, o logos, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E esse verbo era filho de Deus. Versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João, o apóstolo João, testemunhando que Jesus realmente era o Filho de Deus. Ele deu o direito a todos os que receberam de se tornarem filhos de Deus. A natureza do relacionamento paternal de Deus para com o Filho é de confiança e amor absoluto. A maneira como Deus Pai se relaciona com o Filho é através do amor. Aí está a dica para nós pais. Hoje talvez você falhou muito com seus filhos, não foi tão bom pai. Mas essa característica fundamental que faz o pai ser bom é o amor. Amém? Amém? Você concorda? O amor faz esse relacionamento entre pai e filho ser perfeito. Então tudo foi posto nas mãos do Filho. E quando aconteceu aqui nos evangelhos que rejeitaram ao Filho, Jesus fala que quando nós rejeitamos ao Filho, o Pai também rejeita essa pessoa. Em João capítulo 3, versículo 35 e 36, a gente pode ver isso. João 3, 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho,
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Versículo bastante sério. Se você não está no Filho, não há alternativa para você, senão a ira de Deus. Mesmo antes do mundo ser criado, o Filho participava da glória do Pai. Em João 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O Pai sempre é Pai do Filho. Em João capítulo 10, no discurso de Jesus acerca do bom pastor, ele nos revela mais sobre a paternidade de Deus. Se quiser acompanhar comigo. João capítulo 10. O Filho é amado pelo Pai por fazer a sua parte no plano de redenção. Esse amor transborda-se causando o resgate dos perdidos. E cada pessoa da Trindade tem um papel nesse plano. Deus Pai tem um papel, Deus Filho tem outro papel e o Espírito também outro. A parte do Filho foi dar a sua vida segundo a vontade do Pai. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Foi o Pai que deu esse mandato para o Filho vir e se entregar por nós. O Pai santificou e enviou o Filho. Mesmo capítulo 10, versículo 36. Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, o Filho veio dar para a sua vida para as ovelhas. Versículos 11 e 15. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Pai as deu ao Filho e o Filho dá a elas a vida eterna. Versículos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esse versículo é maravilhoso, amém? Eu quero ler com você novamente, para que você guarde isso no seu coração. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se você está em Cristo, pode vir o inferno, qualquer coisa, não vai conseguir tirar você das mãos de Deus, amém? Nós somos protegidos por Deus, isso é motivo de glorificarmos a Deus, amém? Não importa o que passe no mundo, pandemias, não interessa se for acontecer guerras ou o que for, estamos seguros. Se Deus te escolheu, se você está em Cristo, você está seguro, amém? Você pode glorificar a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Então existe uma profunda intimidade entre o Pai e o Filho. Ele diz aí no versículo 30, né? Eu e o Pai somos um. Eles têm o mesmo pensamento. Uma questão importante no Evangelho de João, talvez muitas pessoas tenham um entendimento errado, e claro, as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, é que Deus é Pai de todas as pessoas. Geralmente, quem não conhece a Bíblia, né? Fala, Deus é Pai. Mas aqui, Jesus vai falar que aqueles que rejeitam o Filho, também são rejeitados pelo Pai. Em João capítulo 8, versículo 44, a gente vê Jesus
dando uma pancada naqueles que eram traidores. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Claro, Deus é o Criador de todos os seres humanos, mas os filhos de Deus são somente aqueles que aceitam o Filho. Amém? É preciso se render ao Filho, para que você seja considerado por Deus como filho de Deus. E como é que a gente sabe que uma pessoa é filha de Deus? É através das obras dela. As obras delas, das pessoas, revelam quem que é o pai delas. Saindo dos evangelhos, indo para as epístolas, o tempo está correndo. A paternidade de Deus se mostra um dos temas centrais da vida cristã. Existe um vínculo entre a paternidade de Deus e o senhorio de Deus. A vontade de Deus, que determina todas as coisas no trabalho da salvação, mostra que Ele reina. Gálatas, o livro que a gente está estudando aí durante a semana com as células, e eu convido os irmãos a participarem, tem sido bênção para todos nós. Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Efésios 5:20 também diz, dando graças a Deus por tudo. Isso diz respeito de seu senhorio sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Paulo continua falando em Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Amém? É através do Espírito que a gente pode clamar: Pai, Pai Celestial. É a obra do Espírito Santo. E o Pai nos dá confiança que nós somos filhos de Deus. Por isso a gente pode clamar. Essa palavrinha Abba significa papai. Nas religiões do mundo por aí, não existe esse relacionamento de pai e filho. Geralmente é um relacionamento de medo, de um Deus poderoso e um seguidor, uma pessoa que serve aquela divindade, mas sempre é um relacionamento de medo, de punição. Eu tenho que oferecer tal coisa para eu ser aceito, para receber algo em troca. É diferente com Deus, amém? Nós podemos dizer a Deus: Pai, Papai. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao 4, o Pai mostra o seu poder ao ressuscitar Cristo da morte. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também o nosso Pai, quando nós recebemos através da fé e do arrependimento. A morte de Cristo nos resgata, para nos resgatar. Ela aconteceu sobre o controle soberano de Deus. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo ensina-nos sobre o papel soberano de Deus sobre o plano de redenção. O Pai é a fonte das nossas bênçãos espirituais e é da nossa eleição nele, realizando antes da fundação do mundo. A nossa adoção como filhos é resultado da vontade soberana do Pai. Ele é soberano. Ele é o Pai da glória, de quem os eleitos recebem a sabedoria e a revelação no plano do conhecimento dele. O apóstolo Paulo nos mostra que
seus textos, né, que o sinal principal que identifica o verdadeiro discípulo de Cristo não é a obediência. O sinal principal que identifica o verdadeiro discípulo de Cristo não é a obediência. Aí você pode perguntar, mas então você está falando besteira aí. Então eu não preciso obedecer a Deus? Não, não é isso. Qual é o argumento aqui? É o conhecimento pessoal e íntimo de Deus que nos caracteriza como filhos de Deus. Por quê? Porque a nossa salvação não se dá por obras. Amém? Nós não somos salvos pelos nossos próprios esforços. Isso que temos enfatizado bastante no estudo de Gálatas. Nós somos salvos pela graça de Deus. Amém? Você pode agradecer a Deus por isso? De nada adiantaria nossas obras para nos salvar. Não seriam suficientes nunca as nossas obras. Somente a graça de Deus. Então, a ênfase da vida cristã não é fazer coisas, mas conhecer a Deus. A obediência e o serviço são essenciais em nossa vida. A dedicação, a oração, o jejum. Mas mesmo um descrente, ele pode obedecer de forma legalista, né? Veja outras religiões, né? É tudo questão de obediência. Faz isso, faz aquilo, faz isso, né? Mas aquele que é um discípulo verdadeiro, o que ele faz, a obediência dele é fruto de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Essa era o motivo de Jesus fazer as coisas que ele fazia. Era por causa de um relacionamento que ele tinha com o Pai, que ele jejuava, que ele buscava, que ele orava. O discípulo de verdade é aquele que é objeto da paternidade de Deus. O Pai nos ama, e porque Ele nos amou, Ele também nos disciplina. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Então essa disciplina que o Senhor aplica, não é uma punição pelos nossos pecados. Se você está, de repente, sendo disciplinado pelo Senhor, não é para pagar seus pecados, não é isso. É porque Deus te ama e quer que você seja santificado, amém? E possa crescer espiritualmente. Resumindo, então, a paternidade de Deus, ela se tornou um elemento central na oração, na liturgia, no nosso culto, né, da igreja do Novo Testamento. A devoção ao Filho implica na devoção ao Pai. A noção de Deus como Pai é mencionada 245 vezes no Novo Testamento, sendo 17 no Sermão da Montanha. Então, organizando toda a nossa informação que nós vimos, né, como Deus como Pai, pessoa única da Trindade, Ele é diferenciado. O Pai é diferenciado do Filho e do Espírito. Isso não significa que o Pai é mais importante que o Filho e o Espírito, mas a figura dele é uma expressão da natureza do amor que ele tem pelo Filho. O Pai tem a mesma essência que o Filho e o Espírito, e é inseparável deles. O Pai não é o Filho nem o Espírito, embora o Filho e o Espírito não existam sem o Pai. Cada uma dessas pessoas da Trindade tem um papel específico no plano de redenção. O Pai é o início da salvação, através da eleição dos indivíduos. Aquele que o Pai deu ao Filho, recebem dele a vida eterna.
O Filho os representa na cruz para pagar o preço por seus pecados. O Espírito é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. O Espírito é quem sela e quem realiza esta unidade. Cada uma dessas pessoas da Trindade participa de todas as ações da Trindade. E o que tem a ver isso comigo? O que eu estou falando é relevante para mim? Vamos lá. O Deus que se revela nas Escrituras, né, que nós lemos aqui no Antigo Testamento, Novo Testamento, que Ele é adorado por nós cristãos. Diferente de outras divindades pagãs, Ele é um Deus pessoal, é um Deus amoroso, um Deus que se revela nas Escrituras, é o Pai de seu Filho eterno Jesus e Pai adotivo de nós. Amém? Nosso Pai Celestial é o nosso Pai adotivo. Nós só podemos ter a Deus como Pai se recebermos a Jesus como Filho. Como nós somos afetados por esse ensinamento? Em primeiro lugar, reconhecendo que a paternidade de Deus é a base para a nossa conduta cristã. O tempo já se foi. Devemos viver e agradar a Deus, viver para a glória de Deus, pois o nosso proceder com toda a nossa dedicação a Ele deve glorificar a Deus. Amém? Deus sim quer que você viva para a glória dEle. Em segundo lugar, reconhecendo que a doutrina da paternidade de Deus é a base da nossa oração cristã. Por isso, quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos lembrar quem Deus é. Quando nós oramos, devemos ter na nossa mente isso. Quem é Deus? Um filho natural, um filho, por exemplo, com essa criança, né? Ele não chega para o seu pai na formalidade, falando, ó tal, reverendo. Não, ele chega e pede, estou com fome, estou com sede. Né? Da mesma forma, a gente deve chegar diante de Deus sem formalidade, não com irreverência, porém com a intimidade que nós temos de Deus. Jesus ele fala, né, que quando a gente orar, não devemos usar de vãs repetições, pois Deus conhece as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 7, no versículo 8, Deus irá responder às nossas orações, pois Deus sabe o que é melhor para nós, Deus conhece a sua necessidade particular, né, e Ele irá atendê-la. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, diz assim que Deus sabe o que é melhor para os seus filhos, e Deus não dá coisas ruins para os seus filhos. Amém? Quando a gente pede pão para Deus, Deus não vai te dar um escorpião, é como falando a palavra. Deus irá dar o melhor para a gente. Muitas vezes esse melhor não é o bem que a gente está pedindo, né? A gente está pedindo alguma coisa e de repente Deus dá outra coisa, pois Deus já enxerga além do nosso entendimento. Amém? Em terceiro lugar, reconhecendo que a doutrina da paternidade de Deus é a base da confiança que Deus irá prover as necessidades materiais. Quando se busca o seu reino e a sua justiça, somos exortados a confiar em Deus, pois Ele é nosso Pai. Se Deus cuida das aves do céu, dos lírios do campo, muito mais cuidará de nós, seus filhos. Finalmente, reconhecendo que a doutrina da Trindade de Deus mostra a grandeza do seu amor, por seu povo. 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
Somos não apenas perdoados, mas adotados na família de Deus, como resultado da maravilhosa graça de Deus. E o próprio Espírito dá testemunho que somos filhos de Deus. Somos lembrados que o céu é a nossa herança, onde desfrutaremos de uma reunião familiar. E também somos motivados a responder com gratidão e alegria com uma vida de santidade. Em Efésios, última passagem que eu vou ler hoje. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Amém? Somos filhos de Deus, amém? Amém? Feche seus olhos, vamos orar para encerrar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de sermos chamados teus filhos. Podemos chegar diante de ti, Senhor, como uma criança. Oh, Pai, temos sede de ti, temos fome de ti. Teu amor é o que nós precisamos, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, que o Senhor toque cada coração aqui, Senhor, com essa palavra, Senhor. Como nós falamos, somente podemos ser chamados filhos de Deus se nós reconhecemos o Filho. Nessa manhã, se há alguém aqui, ou talvez você esteja ouvindo, você não reconheceu o Filho como o Senhor da sua vida, digo para você que é preciso. Neste momento, enquanto nós adoramos a Deus, quero deixar a oportunidade para os irmãos que quiserem receber oração. Convido os pastores à frente. Talvez você quer interceder por um familiar, ou interceder por uma enfermidade. Vamos orar nesse momento e adorar, amém?